Pessoal, foi aqui que pediram uma aulinha rápida, básica, assim, de direito administrativo, resolução de questões, Fundação Carlos Chagas, numa coisa mirando Ministério Público do Estado de Sergipe? Foi aqui? Se foi aqui, eu estou no lugar certo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcela Damasio, professora de Direito Administrativo para Concursos Públicos, e essa aula foi montada justamente para você que está se preparando para o tão aguardado concurso do Ministério Público do Estado de Sergipe. Como foi que eu estruturei essa aula aqui para vocês? Para cada um dos tópicos do edital de nível médio de Direito Administrativo, eu trouxe uma questão da Fundação Carlos Chagas. E aí, sem mais delongas, vamos embora? Vamos resolver as questões? Detalhe, o material que eu vou usar aqui, o PDF, vai estar na descrição do vídeo, o link do Drive para vocês baixarem. Se vocês quiserem, já pode ir na descrição, baixa o material e vem resolver as questões comigo, beleza? Outros links interessantes também estarão aqui. Ao final eu vou trazer algumas surpresinhas, como alguns flashcards que vão ajudar muito o estudo de vocês. E é isso. Todas as informações importantes estão na descrição, beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o nosso um tema do edital, uma questão FCC. E vamos começar pelo primeiro tópico do edital, que trata justamente sobre a administração pública. Amores, esse edital do Ministério Público, ele não especificou, não esmiuçou o tema da administração pública. Nós vamos estudar a administração pública no sentido amplo, né? Mas nessa questão a gente vai falar especificamente sobre a administração direta e indireta, que existem outras formas da gente estudar o tema administração pública, o sentido formal, material, por aí vai. Mas essa questão aqui vai estar tratando da administração pública direta e indireta. Vamos lembrar disso? Decreto número 267 dividiu a administração pública no Brasil em administração direta e indireta. Para estudar esse tema, é importante que você saiba a diferenciação de cada uma delas, quem compõe a direta e indireta, qual a relação entre elas, como a direta cria a indireta e por aí vai. Vamos lendo essa questão e aí a gente vai sentindo o que é que a Fundação Carlos Chagas queria da gente nesse tema. Olha só, vou dar o zoom aqui do sucesso para vocês acompanharem daí, mas já sabem, baixem o PDF e vão fazendo aí, com sua canetinha, vamos anotando o material. Acerca da organização da administração pública, são pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Galera, muito massa essa questão, porque veja, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é sobre a personalidade jurídica. Gente, quando a gente estuda administração pública, a gente precisa entender dois conceitos que às vezes se misturam, mas precisam ser muito bem delineados na nossa mente. Uma coisa é o regime jurídico, outra coisa é a personalidade jurídica. Primeiro, quando a gente estuda administração direta e indireta, a gente tem que entender quem tem personalidade jurídica e depois entender se essa personalidade jurídica é de direito público ou de direito privado. Então, quem tem personalidade jurídica? Os entes federativos, então União, Estados, DF, municípios, que compõem a administração direta, as entidades administrativas, que compõem o FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, também são pessoas, mas depois de estabelecer quem tem personalidade jurídica, algo que os órgãos públicos não têm, a gente precisa saber, essa personalidade jurídica é de direito público ou privado? Geralmente, a personalidade vai acabar definindo o regime. Uma pessoa de direito público, ela é submetida ao regime do direito público. E o regime de direito público são todas aquelas normas atinentes ao regime jurídico administrativo, as prerrogativas, sujeições e por aí vai. Aquela atuação de império da administração, como a gente costuma estudar. Pois bem, mas essa questão quer saber da personalidade. Ela quer saber assim, quem são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta? Bom, a gente precisa lembrar quem é que faz parte da administração indireta. E ao final desse slide, eu vou deixar um desenho muito bacana para você não esquecer mais quem faz parte da administração direta e indireta. Mas vamos lá. A administração indireta, como eu já falei, é o FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Meus amores, ela quer saber quem tem personalidade de direito público. Perceba, as autarquias sempre serão pessoas de direito público. Sempre serão pessoas de direito público. Dessa questão, já dá pra gente cascar fora as empresas estatais,
pois elas sempre terão personalidade jurídica de direito privado, beleza? Bom, a gente vai ficar entre as fundações públicas e as autarquias. O que que acontece? A fundação pública, ela pode ser constituída com personalidade de direito público ou privado. Se ela for constituída com uma personalidade de direito público, ela vai equivaler à autarquia. Tanto é que ela é conhecida como fundação autárquica ou autarquia fundacional. Então, tudo o que a gente aprende para a autarquia se aplica à fundação pública de direito público. E aí não tem discussão, ela é uma pessoa de direito público também. Mas quando ela é constituída com personalidade de direito privado, aí ela vai ter um regime híbrido que se assemelha bastante ao dessas duas aqui, que são as empresas estatais. Mas vamos lá. Aí ele vai falar, ó, os serviços sociais autônomos. O serviço social autônomo, ele não faz parte da administração pública. Ele vai fazer parte ali do que a gente conhece como terceiro setor ou atividades paraestatais, atuam ao lado do Estado, mas não fazem parte da administração pública. A letra B, as agências reguladoras. Bingo! Amores, as agências reguladoras nada mais são do que autarquias em regime especial. Então, se as agências reguladoras são autarquias e as autarquias têm personalidade de direito público, logo as agências reguladoras possuem personalidade de direito público. As agências reguladoras são autarquias em regime especial e elas existem justamente para normatizar, fiscalizar a prestação de determinados serviços ou temas que são relevantes para o interesse coletivo. Então, por exemplo, a gente tem como agência reguladora a Anatel, regulamentando o serviço de telefonia, a ANAC, de aviação civil, a Ancine, a ANP, a NTT, a ANEEL. Então, as agências reguladoras, elas são autarquias. Por serem autarquias, têm personalidade de direito público. C. As organizações sociais e as organizações da sociedade civil também são atividades paraestatais. União, estados e municípios. Galera, esses aqui, eles são entes de personalidade jurídica de direito público? Sim, eles têm personalidade jurídica de direito público. E por que que ele não pode ser o nosso gabarito? Porque eles não fazem parte da administração indireta e sim da administração direta. Os entes federativos fazem parte da administração direta. E letra E, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Jamais poderia ser o nosso gabarito, porque, como eu já tinha marcado aqui, as empresas estatais, elas têm personalidade de direito privado. Então, muito cuidado. Eu posso ter pessoas que integram a administração pública, mas não são pessoas de direito público? Exatamente. Isso é possível porque dentro da administração indireta, você vai ter as empresas estatais que sempre serão pessoas de direito privado. É o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios, Caixa Econômica Federal e por aí vai. Beleza? Visto o primeiro tópico, respira. Visto o primeiro tópico, vamos para o segundo. Regime jurídico administrativo e estudo dos princípios expressos, implícitos e por aí vai. Olha só. Maria, deputada estadual, e João, prefeito de um determinado município do estado do Amazonas, teriam praticado o nepotismo cruzado, na medida em que Maria nomeou Júnior, filho de João, para exercer função de assistente técnico parlamentar em seu gabinete na Assembleia Legislativa. E João, por sua vez, teria nomeado Enzo, sobrinho da deputada estadual Maria, como assessor na Secretaria da Administração da Prefeitura. A conduta dos agentes públicos na situação hipotética acima descrita fere, dentre outros, o princípio. Amores, a questão está trazendo o nepotismo cruzado. O nepotismo cruzado, a conduta do nepotismo é quando uma autoridade utiliza cargos públicos à sua disposição para colocar seus parentes, né? Aí o nepotismo ele é regulamentado pela súmula vinculante número 13. E esse 13 da súmula vinculante, esse 3 nos lembra que o nepotismo ele abarca o parentesco em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, uma autoridade que nomeia seus parentes até o terceiro grau para cargos em comissão ali que ele tem à sua disposição, está praticando o nepotismo. E a conduta do nepotismo é uma conduta, pessoal, que fere uma série de princípios constitucionais. Fere principalmente os princípios expressos da moralidade, afinal, não é moral, não é probo da sua parte que você, mesmo tendo cargos em comissão, e a gente sabendo que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração, mas não é moral que você utilize os cargos à sua disposição para colocar parentes. Então, fere moralidade, fere impessoalidade, fere eficiência.
A atuação da administração ela está sendo pautada pelos interesses privados e não pelo interesse público. Então, pessoal, esses três princípios eles são afetados com a conduta do nepotismo. Vamos ver o que é que os itens da questão vai trazer para a gente. Então, fere, dentre outros, o princípio hierárquico. Estudamos o poder hierárquico, né? Mas a gente não estuda um princípio hierárquico. Consensualidade, não, né? Consensualidade, a administração pública buscando meios de acordos com os interesses privados, né? Buscando sanar devidas irregularidades através de consentimentos. A gente está vendo como a consensualidade tem sido um princípio cada vez mais latente no direito administrativo, né? Da administração buscar ser menos sancionadora, digamos assim, e ser mais consensual nas suas decisões, principalmente para sanar irregularidades. Não é o caso. Princípio da autotutela, o princípio que permite que a administração pública controle seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes. O que é que isso tem a ver com o nepotismo cruzado? Impessoalidade, aí sim, se eu estou colocando pessoas em cargos públicos por causa do meu parentesco, isso daí realmente não está levando em consideração a impessoalidade, que deve circundar as ações da administração pública. E a autoexecutoriedade, não, isso daqui é um atributo dos atos administrativos. Então, gabarito da nossa segunda questão, letra D. Então, ficamos assim na nossa primeira parte. Vamos para os nossos dois próximos temas, poderes e atos. Pessoal, poderes administrativos, vamos direto para a questão. Caracteriza-se o exercício do poder de polícia pela administração pública a... Gente, poder de polícia, sem dúvida, um dos temas mais importantes do direito administrativo para concursos. O poder de polícia, veja, a polícia administrativa não se confunde com a polícia judiciária, que tem um caráter mais ostensivo, militarizado. A polícia administrativa, ela é justamente, se traduz nos órgãos e agentes públicos quando eles estão na atuação de condicionar, de limitar, de restringir bens, direitos ou atividades individuais em prol do interesse público. Então, toda vez que a administração está colocando uma condição para você fazer uma coisa, está limitando, está te aplicando uma sanção que não tenha nenhum vínculo especial por trás, isso é poder de polícia. Então, veja, o poder de polícia administrativa, letra A, defesa de fronteiras do Brasil contra a invasão por um país inimigo. Não, a polícia administrativa não tem esse intuito de proteção do país, esse intuito militarizado, forças armadas, não é sobre isso, tá? Prerrogativa dada à administração direta e indireta de criar normas gerais e abstratas complementares à lei. Pessoal, isso que ele acabou de trazer é justamente o poder normativo ou regulamentar, mas não o poder de polícia, que tem muito a ver com a ideia da restrição ou condicionamento de direitos, atividades em prol do interesse público. Punição do servidor público em processo administrativo disciplinar, respeitados a ampla defesa e o contraditório. Amores, a questão já deu a dica, né? Essa disposição aqui é a definição do poder disciplinar. O poder disciplinar, ele vai ocorrer toda vez que a administração estiver apurando ou eventualmente punindo pessoas que tenham com ela um vínculo de natureza especial. E é justamente esse vínculo de natureza especial que não existe no poder de polícia. O poder de polícia, ele vai ser aplicado a todos, independente de qualquer vínculo especial com a administração. Então, quando a administração está punindo um servidor público seu, porque ele, de alguma forma, realizou uma infração disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Público, perceba, esse estatuto é justamente o vínculo de natureza especial que a administração tem e que justifica a aplicação daquele poder disciplinar, o exercício daquela atuação disciplinar da administração. Não é o caso. Prisão preventiva do agente que comete crime. Isso daqui é muito clássico. Querer misturar a polícia administrativa com a polícia judiciária. E aqui, pessoal, a polícia administrativa ela vai estar agindo sobre bens, atividades, direitos, mas não sobre pessoas. Então, não é o caso dessa questão também. Instalação de equipamentos eletrônicos em vias públicas para verificar o respeito à velocidade máxima dos automóveis estabelecidas em lei. Exato. Amores, o poder de polícia ele tem 4 ciclos.
o ciclo da ordem de polícia, o consentimento de polícia, você pediu alguma coisa, a administração consentiu, aquilo ali é um consentimento de polícia. A fiscalização de polícia, que é o caso disso aqui, colocar equipamentos para ver quem está infringindo as normas de trânsito, e a sanção de polícia. Então, sim, o poder de polícia, ele não é só aplicar sanção, aplicar multa, o poder de polícia também é desde a ordem que está restringindo ou condicionando um direito ou uma atividade, até o consentimento. Você pediu um alvará para reformar, para construir, então aquilo ali vai ser também um consentimento de polícia, né? Então, toda vez que você tem que pedir à administração para fazer alguma coisa, é poder de polícia. Nossa próxima questão sobre atos administrativos. Vamos lá, ó. Os elementos do ato administrativo são o sujeito, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Prestem atenção. Algo pode te chamar a atenção aqui. A Fundação Carlos Chagas, ela costuma tratar o elemento competência como sujeito, tá? Isso daqui é uma nota para você levar aí para os seus estudos. A gente sabe que uma das partes mais importantes do estudo da disciplina de atos administrativos é quando a gente está diante dos atributos e elementos dos atos administrativos. Então, dentro dos atributos, a gente tem o APIT, autoexecutoriedade, as presunções de legitimidade e veracidade, a imperatividade, tipicidade e exigibilidade. Nos elementos, a gente tem o FOFICOM, o CONFOFMOB, como você quiser. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Mas aqui você está vendo, muito embora você tenha esses seus mnemônicos aí muito bem estruturados na sua mente, você precisa lembrar que a FCC, muitas vezes, traz a competência como sujeito, tá? Só para você não bater o desespero na hora, né? Bom, pessoal, então ele quer saber sobre o motivo. O que é o motivo? A galera, eu sempre costumo colocar essa setinha bifurcada para vocês não esquecerem que motivo é F mais D. Como assim? F mais D, fatos mais direitos. O motivo do ato administrativo são os fundamentos de fato e de direito que justificam a prática de um ato. Então, tome muito cuidado com isso. O motivo é um elemento do ato administrativo, que é justamente o porquê a administração faz alguma coisa. São os elementos de fato e direito que justificam a prática do ato. Então, a administração, por que você me aplicou uma multa de trânsito? Porque você estava andando a 67 km por hora num lugar em que a lei determina que a velocidade máxima é 60. Então, fato, você estava fazendo isso, direito, a lei define isso. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Relaciona-se, letra A, ao efeito jurídico imediato decorrente do ato. O efeito jurídico imediato decorrente do ato, pessoal, é o objeto. A exteriorização do ato é a forma. Ao pressuposto que autoriza a prática do ato. Sim, pessoal, ele poderia ter dito o pressuposto de fato e de direito que autoriza a prática do ato, mas tudo bem, colocou só sobre pressuposto, né? A legitimidade para praticar o ato, isso daqui é competência ou sujeito, e ao efeito jurídico imediato, a mesma coisa da letra A, né? Seria o objeto, beleza? Então, questão de atos administrativos, letra C. Vamos avançando, agora vamos para a questão de processo administrativo. Bom, pessoal, olha só. O recurso administrativo da revisão no âmbito da administração pública consiste em... Gente, a revisão é basicamente aquela possibilidade do interessado num processo administrativo a qualquer tempo entrar com essa revisão desde que existam fatos novos sobre determinada aplicação de sanção. Essa é a palavra-chave da revisão, fatos novos. Outra característica importante da revisão é que ela não pode prejudicar a situação da pessoa que está entrando com aquele recurso, tá? Então, essa lei aqui está no seu edital de uma forma assim, brilhando sozinha, né? Ela não está sendo trazida como, enfim, só alguns tópicos dentro de atos, não. Ela está referenciada no seu edital. Lei 9784 de 99. E, galera, essa lei é a lei de você pegar aqui, ó, colocar embaixo do braço. Tá numa fila do banco? Tá lendo a lei 9784. Tá esperando o horário do dentista? Tá lendo a lei 9784. Ela é tão importante, porque ela tem a ver com princípios, ela tem a ver com atos, ela tem a ver com poderes, enfim.
Então, Lei 9784 é fundamental. E aí, gente, é muito importante que nessa parte de recursos, dois artigos são importantes para essa questão aqui. O artigo 56 e 65, ao contráriozinho deles, né? 56 e 65. Mas essa parte é muito importante, olha só. Esse recurso consiste em questionar punição administrativa diante de fatos novos que comprovem a inadequação da sanção aplicada. Gente, é exatamente isso, tá? Fatos novos é geralmente a palavra-chave para você resolver bem uma questão de revisão no contexto dos recursos administrativos. Pedir correção da sanção dentro do prazo de 1 ano. Não, pessoal, não tem esse prazo, é a qualquer tempo, tá? Apresentar denúncia quanto ao procedimento adotado e que impôs a sanção da qual se discorda. Apresentar uma denúncia quanto ao procedimento adotado. Não, pessoal, nesse caso não. É preciso que tenha fatos novos. Isso sempre tem que estar previsto para ser cabível à revisão. D. Impugnar sanção à própria autoridade que editou o ato que impôs a sanção ao recorrente. Não necessariamente, tá, pessoal? Isso daqui de mandar para a própria autoridade que praticou o ato é o pedido de reconsideração, né? Então, o recurso ele vai ser encaminhado para aquela autoridade que proferiu o ato, que se não o reconsiderar, aí sim vai encaminhar para a autoridade superior. Dirigir impugnação à autoridade de órgão não pertencente à mesma hierarquia daquele que impôs a sanção. Não, gente, faz parte da mesma estrutura do mesmo órgão, tá? Não é ele mandar para outro órgão, não. Então, questão sobre processo administrativo, Lei 9784, muito cuidado, porque essa lei, ela pode ter aí muitos reflexos em muitos outros atos do nosso estudo do direito administrativo. Vamos para uma questão de controle da administração pública, sistema de freios e contrapesos. A gente sabe que o direito administrativo, pessoal, é a ciência que vai estudar a função administrativa, seja ela exercida de forma típica pelo Poder Executivo ou de forma atípica pelos demais poderes. Beleza, a gente sabe disso. E a ideia perceba, esses poderes, eles devem ter essa coexistência harmônica. Então, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia vem trazer justamente esse sistema de freios e contrapesos em que vai pautar a possibilidade dos poderes controlarem uns aos outros. Então, isso daqui é importante, né, a gente estudar. Está previsto aí no edital de vocês, controle da administração pública, então a gente fala de controle interno, fala do controle externo, do controle que vem dos outros órgãos, do controle social, da tomada de contas, sistema tribunal de contas, isso é importante. Mas vamos lá, vamos ver o que essa questão está trazendo para a gente. O controle sobre atos da administração pública pode ser realizado tão somente pelo Poder Legislativo. De forma alguma, pessoal, o Poder Judiciário, inclusive, ele pode anular atos da administração pública. A gente estuda isso em autotutela. Somente pelo Poder Judiciário e Poder Legislativo. Não é. Como assim? Somente pelo Judiciário e Legislativo, ela pode também praticar o controle de seus próprios atos. Pelo Judiciário, Legislativo ou pelo próprio Executivo. Certamente, a administração tem o exercício da autotutela, ela pode controlar os seus próprios atos. Letra D, somente pelo Tribunal de Contas, não. Inclusive, o julgamento das contas, né, do Poder Executivo, ele é feito pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. E tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Então, aquela misturada, aquela salada mista aqui, controle da administração. Pois muito que bem, vamos continuar, pessoal. Improbidade administrativa. Gente, a Lei 8429 de 92 é a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei ela vai trazer para a gente algumas disposições sobre os agentes públicos que se valem ali da qualidade de agentes públicos para ou se enriquecer ilicitamente, ou causar prejuízo ao erário, ou ofender os princípios da Constituição. E com isso, eu gosto de lembrar sempre para vocês a força que os princípios administrativos têm. Eles não são apenas meros valores interpretativos das normas, não. O princípio administrativo, ele tem um dever de cumprimento. A administração precisa cumprir aqueles princípios, sob pena, inclusive, dela ser responsabilizada através de uma ação de improbidade administrativa. Então, os 3 atos de improbidade administrativa são divididos nas seguintes categorias: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios constitucionais. A Lei 8429, que é a Lei da Improbidade Administrativa, ela foi atualizada em 2021. Na verdade, é atualizada, né?
pela Lei 14.230, que trouxe algumas inovações muito marcantes, mas sem dúvidas a principal delas foi o fato de ter extinto a modalidade culposa do ato de improbidade. Hoje, só é improbidade administrativa as condutas que são feitas com dolo específico. Não basta a mera voluntariedade do agente, mas ele tem que querer praticar ou realizar aquela finalidade ilícita que está prevista na norma. Essa norma é muito importante. Improbidade administrativa é assim, figurinha carimbada, quando ela é cobrada, vem toda magnânima, a lei toda. Então é preciso que você esteja muito atento a isso. Bom, vamos ver o que a questão quer da gente. De acordo com o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos dos agentes envolvidos em ato de improbidade administrativa se efetivam. Pessoal, aqui ele está falando sobre duas penalidades. Essa ação de improbidade é engraçada, porque apesar dela ser uma ação cível, mas ela trata das ações de natureza administrativa e ela aplica penalidades. E ela tem uma estrutura de tipos, né? Ela é uma salada mista, essa lei, é bem interessante estudá-la. Então, vejam só. Essas duas penalidades, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, pessoal, pensem comigo, são penalidades muito fortes, são penalidades muito sérias. Fazer alguém perder a função pública, suspender os direitos políticos de uma pessoa. Então, gente, essas penalidades só podem ser aplicadas quando transitar em julgado a decisão ou a sentença da ação de improbidade, né? Não dá para ser uma coisa cautelar, não dá para ser uma coisa antecipada, são penalidades muito sérias e que vão exigir ali a impossibilidade de recursos para elas serem efetivadas. Então, vamos lá. Quando é que elas podem se efetivar? Com o início do processo administrativo disciplinar? Não. Até porque a lei de improbidade, ela não é um procedimento administrativo disciplinar, ela é uma ação civil, ela corre perante a justiça. Quando a medida for necessária em instrução processual ou para evitar iminente prática de novos ilícitos, não. Essas penas não têm caráter antecipatório. Na primeira hipótese, com o início do processo, e na segunda, com trânsito em julgado. Não, as duas, pessoal, são com trânsito em julgado, que é a letra D. Somente com trânsito em julgado da sentença condenatória. Perfeito. Letra E. Com o conhecimento da autoridade administrativa da prática do ato. Não, vamos lembrar, né? Um ato muito sério, obviamente, a gente precisa ter o trânsito em julgado. Próximo tópico, o amor da vida de vocês, licitações públicas. Pessoal, vejam só, o edital trouxe crimes em licitações, tem muita gente que reclama, crime deveria vir na parte criminal, mas pessoal, né, é isso, tá no nosso colo, vamos partir pro abraço, né. A lei de licitações, a gente sabe, temos uma nova lei de licitações, lei 14.133, trouxe muitas novidades relacionadas a 8666, a gente teve duas modalidades licitatórias que ficaram com Deus, tomada de preço e convite, e a nova lei de licitações trouxe uma nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo. Então, algumas mudanças nos procedimentos, nas fases da licitação, novidades nas modalidades e por aí vai. E essa parte criminal também, né, que é prevista na nova lei de licitações. Galera, vamos lá. De acordo com o que estabelece... outra coisa também que tem expresso no edital do Ministério Público e que é bem interessante é a parte dos princípios, tá? Princípios das licitações, eu vou estudar assim com vocês bem esmiuçadinho, porque é uma parte bem bacana. O artigo 5º da Lei 14.133 ampliou bastante o rol de princípios das licitações. Bom, vamos lá. De acordo com o que estabelece a Lei de Licitações, Contratos Administrativos, a conduta de impedir a realização de qualquer ato do processo licitatório é prevista como crime de... Pessoal, professora, não estudei os crimes. Vamos pela lógica do que a gente pode imaginar desses tipos aqui. Primeiro, contratação inidônea. Veja, a pessoa impediu a realização de um ato. Contratação inidônea. Bom, se ele está impedindo o ato do procedimento licitatório, como é que já chegou na contratação para ela ser inidônea, né? Então, não é o caso. Patrocínio de contratação indevida. Mais uma vez, nós estamos impedindo alguém de realizar um ato do processo licitatório e eu estou falando já em contratação indevida. Fraude em licitação e contrato. Veja, fraude é quando eu estou buscando, de alguma forma, ou apresentar documentos falsos, mas aqui ele está falando em impedir a realização. Opa, impedir a realização é uma coisa, fraudar é outra, né? Próxima, frustração do caráter competitivo de licitação.
Gente, frustrar o caráter competitivo, isso tem muito a ver quando você está afetando a competitividade, quando você está afetando a possibilidade das partes participarem com paridade de armas. É quando você fornece informações privilegiadas para um e não fornece para outro. Ambos encaminharam e-mails pedindo esclarecimento de uma parte do edital, mas você só respondeu um. Então você está privilegiando uma parte ou você está prejudicando uma outra parte de forma deliberada, e isso está desequilibrando o princípio da paridade de armas, o princípio da isonomia. Isso seria a frustração do caráter competitivo. Você está afetando a competitividade. Não seria o caso. Ele está dizendo que está impedindo a realização de um ato, né? Está impedindo, ele está dizendo, está impedindo para todos, né? Ele não está impedindo de um para outro, né? Ele não está, não, ele está impedindo de uma forma geral. Letra E, perturbação de processo licitatório. Perturbação de processo licitatório, meu povo. O cara está impedindo o ato da licitação de acontecer, está perturbando o processo licitatório, né? Se a gente reclama de licitações, licitações é maravilhoso. E, por fim, vamos para contratos administrativos. Pessoal, bem tranquila de contratos. A gente também tem algumas disposições, novidades sobre prazo, prorrogação, algumas coisas de contratos são novidades. A importância do fiscal do contrato, dos pareceres, enfim. Vamos lá. Caracteriza o contrato administrativo, diferenciando-o de outros tipos de contrato da administração, a finalidade, as prerrogativas, a forma, os procedimentos ou a competência. Pessoal, sem dúvidas, as prerrogativas. Porque um contrato administrativo, ele vai ter uma série de prerrogativas que estão ali numa posição, sabe? A administração pública no seu poder de império, a administração pública tendo algumas benesses ou algumas prerrogativas que não são extensíveis ao particular, como a possibilidade de alterar o contrato unilateralmente, de rescindir o contrato unilateralmente, de ter um fiscal, de exigir garantias. Então, existe uma série de prerrogativas nos contratos administrativos que não estão presentes nos contratos, né, de forma geral. Respirou? Galera, para cada tópico do edital de direito administrativo, a gente fez uma questãozinha FCC. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aqui abaixo, os flashcards que eu disse que ia trazer para vocês. O primeiro sobre a administração pública, para você nunca mais na sua vida esquecer quem faz parte da administração direta, quem faz parte da indireta, quem é pessoa e quem não é, a representação desenhística dos órgãos públicos como os órgãos do corpo humano, sem personalidade jurídica, os processos em que a administração direta cria os órgãos e cria as entidades, desconcentração e descentralização, desconcentração cria órgãos, descentralização cria entidades. Tem mais um flashcardzinho para vocês que é sobre as penas da lei de improbidade. Então, a conduta de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios estão nas colunas e algumas das penalidades aplicadas previstas lá no artigo 12 estão nas linhas aí para vocês também. Refaçam essa tabela sempre. Todos esses desenhos que eu trouxe aqui, refaçam. Quando você está fazendo com as suas mãos, você está tendo ali uma assimilação muito maior. Então, não apenas sejam aqueles estudantes passivos que ficam recebendo. Faça mapas mentais, resumos, fichamentos, produza o seu estudo para que você possa estar ali fazendo o maior processo de assimilação possível. Tem outro mnemônico que é sobre controle da administração pública. O Poder Judiciário, em relação aos atos da administração, ele pode anular? Pode. Porque anulação é critério de legalidade e isso o Poder Judiciário pode fazer diante dos atos da administração. Mas o Poder Judiciário, ele pode revogar os atos da administração? Não, pessoal, porque a revogação é um controle de mérito. Na revogação, ela vai sempre estar operando diante de atos que são válidos, que são legais. Então, não teria razão para o Poder Judiciário exercer o controle desse mérito administrativo. Então, não, ele não pode revogar os atos, tá? Porque nós estamos diante dos atos que têm o mérito administrativo, são critérios de conveniência e oportunidade, então isso é algo de interesse da administração. Bom, meus amores, se você gostou dessa aula, eu vim aqui apresentar para vocês o curso que eu estou preparando para o Ministério Público do Estado de Sergipe. É um curso que vai abordar tanto a parte teórica do que foi tratado aqui
como resolução de questões também. O curso está muito bem estruturadinho nessa parte de módulos. Eu trouxe para vocês aqui só uma perspectiva de como vocês vão ter o material. Vocês vão ter aulas, videoaulas comigo na parte teórica. Eu estou tentando fazer com que esses vídeos sejam o mais enxuto possível, com aquelas questões mais diretas, para a gente não ter vídeos tão longos e vocês sentirem aí que estão avançando bem na matéria e especificar, deixar bem visual mesmo o caminhar de vocês em cada um dos tópicos do edital. Então, o módulo, ele vai ser a parte teórica, as trilhas vão ser a parte das questões e vocês podem ver aqui, ó, alguns desenhinhos também, que são uns flashcards que eu vou colocar para vocês, de slides que eu já trabalho nas minhas aulas e que facilitam muito essa parte visual de assimilação. Porque como você tem muita coisa para estudar, você tem até um tempo legal, mas ainda assim é muita coisa para estudar. Quanto mais você puder tornar aquele assunto visual assimilativo, com tabelas, com gráficos, com mapas, com emojis, isso é muito bacana para atingir essas ligações da nossa mente que está tão dopaminérgica, procurando estímulos o tempo todo. Então eu tento trazer isso de uma forma bem visual para vocês assimilarem bem o conteúdo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de aquisição do curso, se você quiser. As informações vão estar lá no link. Eu espero que vocês venham, conheçam aqui o trabalho da titia. E ó, eu vou deixar também aqui embaixo o edital em tabela. E aqui é basicamente uma forma de você organizar os dias que você estuda, que você faz questões e que você revisa os assuntos. Então, o tópico 1, administração pública, quando você estudou, quando você fez questões, quando você revisou. Coloca de lápis o dia que você pretende fazer isso. Gente, eu bato muito na tecla da organização. Se você tiver o seu estudo organizado, você vai entender cada vez mais o quão é palpável e é possível você avançar bem no edital de uma forma que você chegue no dia da prova com segurança, com confiança, porque não adianta você chegar com uma carga tão grande de conteúdo teórico e não conseguir manejar a sua emoção, a sua mente, o seu equilíbrio mesmo, para que você possa fazer uma boa prova. E quando você consegue mapear o seu estudo, vendo que você está caminhando, que você está estudando, que você está avançando no edital, isso não só vai te dar um alívio de ter aquele repertório teórico, assimilativo, mas também de você sentir essa confiança de que você estudou de forma organizada, que você avançou no edital, que você teve um estudo efetivo. Então, essa tabelinha, o link dela também vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser baixar, fique à vontade, é gratuito, é para vocês, é para ajudar o estudo de vocês. E se você quiser conhecer o meu curso, também está aqui embaixo, as minhas redes sociais, contatos, todas as informações estão aqui, beleza? É isso, meus amores. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Manda para aquele colega que é o seu parceiro de estudo, que você sabe que está também querendo esse concurso, que é um dos mais aguardados, sem dúvidas, dos concursos recentes. Ministério Público do Estado de Sergipe. Tá no papo. Vem comigo. Beijo.